estarei realizando no livro de Salmos, capítulo 66. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 10. A minha versão é da linguagem de hoje, então pode ser que fique um pouco diferente da de vocês. Tá? Já para iniciar esse texto, o título dele, no meu caso aqui, diz assim: Louvor e gratidão a Deus. O salmista compôs esses salmos, e ele fala um pouco da gratidão a Deus com relação a, mesmo diante de tanta dificuldade, ele dando graças a Deus, gratidão a Deus por passar por isso. Diz assim no versículo 10: Ó Deus, Tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Amém? Queria compartilhar com os irmãos apenas esses 3 versículos do Salmo 66. Como eu disse, aqui demonstra um pouco da gratidão do salmista com relação a Deus, né? Por mesmo passar em algumas dificuldades, ele disse que o Senhor trouxe ele para um lugar seguro. E quando eu li aqui no versículo 10, diz assim: Ó Deus, Tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Fui pesquisar como que essa prata é provada pelo fogo. Normalmente quem lida com isso é o ourives, que cuida da prata, de ouro, né, desse tipo de metais. E eu fiquei, nesse estudo que eu fiz, eu falei assim, mas como assim purificar a prata, né? É um pouco estranho, porque o tempo todo que o ourives está ali colocando aquele metal, aquela prata no fogo, ele não sai de perto, para que aquela prata não se queime. E teve uma pergunta que falava assim, mas como que eu sei que a prata está no ponto certo? Aí o ourives diz assim, a prata ela só está no ponto certo na hora de eu parar de aquecê-la, de queimá-la, quando ela começa a refletir a imagem do ourives. E eu entendo aqui o porquê que ele fala assim, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. O Senhor ele nos prova no fogo, para Ele queimar, para Ele purificar nossas vidas, para que a gente possa ficar semelhante a Ele, assim como o ourives relata no seu texto. E aqui demonstrando essa gratidão do salmista com relação a Deus, por ter passado por momentos difíceis. É tão difícil, né? A gente passar por momentos ruins e ainda ser grato a Deus. Muita coisa a gente não entende. Mas aqui a gente aprende uma lição muito grande com relação ao louvor e gratidão a Deus por momentos de dificuldades. E eu falei já isso em Sorocaba. Eu acredito que muitos de vocês já estiveram na bigorna de Deus. Assim como eu já tive um certo tempo. Para quem não sabe, a bigorna ela é utilizada por ferreiros para poder manipular suas ferramentas, para poder afiar suas ferramentas, para deixar suas ferramentas adequadas para o uso. E quantas vezes nós estivemos na bigorna de Deus? Sendo massoteado, sendo esmagado, sendo queimado num alto calor, mas tudo com objetivo. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto que eu li do autor Max Lucado. Eu quero ler na verdade esse texto com vocês, com base nesses 3 versículos. Eu queria na verdade falar, mas eu não vou conseguir falar esse texto em si, eu quero ler para vocês. É bem objetivo. Diz assim: Na bigorna de Deus, talvez você já tenha estado lá, derretido, sem forma, incompleto, colocado na bigorna, para ser remodelado, para tirar algumas arestas a mais que você tem na sua vida, para ser disciplinado, porque um bom pai, ele disciplina o seu filho, ou para ser testado. Eu sei, já estive nele, é difícil, é uma queda espiritual, uma fome. Pode ser causada por uma morte, um rompimento, uma falência, pela falta de oração. O interruptor de luz é desligado e o quarto escurece. Espero que você não esteja na bigorna, a menos que precise estar. E se for esse o caso, espero que esteja. O tempo da bigorna não deve ser evitado.
é para ser vivido. O tempo da bigorna lembra-nos de quem somos e de quem é Deus. Não devemos tentar escapar. Escapar dela pode ser escapar de Deus. Deus vê nossa vida do começo ao fim. Ele pode levar-nos através de uma tempestade aos 30 anos, para que possamos suportar um furacão aos 60. O instrumento é útil apenas quando está no formato certo. Um machado maçante ou uma chave de fenda dobrada precisa de atenção, e nós também. Um bom ferreiro mantém suas ferramentas em forma, e Deus faz o mesmo conosco. Se Deus colocá-lo em sua bigorna, seja grato. Isso significa que Ele pensa que ainda vale a pena remodelar você. Amém? A gente aprendeu muito na nossa vida. Muitas vezes você deve ter ouvido: Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Deus tem um propósito em nossas vidas. Mas nunca nos explicaram, hoje nós entendemos isso, mas nunca nos explicaram que para você chegar nesse propósito, para cumprir esse propósito, existe um processo. Um não, vários processos dentro desse propósito. E muitas vezes a gente quer se esquivar desses processos. Quer que Deus venha hoje, cumpra esse propósito na minha vida, por favor, me ajuda, me tira disso. Só que é necessário. A gente usa como modelo e referência a história de José. Por tudo que ele sofreu, foi vendido, foi servido de escravo, foi assediado, até que um certo dia Deus o colocou num alto nível, posso dizer assim, como governador do Egito. Pode ser que ele questionasse Deus, lá no seu íntimo: por que eu estou passando por isso, Deus? Mas era todo um processo, para que Deus pudesse cumprir esse propósito na vida de José. E não é diferente nas nossas vidas. A gente pode estar passando por um momento difícil, pode ter passado por um momento difícil, ou ainda a gente pode passar um momento difícil, como eu li aqui. A gente pode passar por uma forte chuva aos 30 anos, uma tempestade aos 30 anos, para aguentar um furacão aos 60. Então, se você tem isso em mente, se você tem questionado a Deus a respeito desses processos que você tem passado na sua vida, assim como eu já questionei a Deus, hoje eu posso entender que isso faz parte do propósito dele. E o Senhor, Ele quer que vocês entendam isso, assim como eu pude entender, meditando nessa palavra, nesse texto que Ele me mostrou, eu pude entender a importância dos processos em nossas vidas. Não há tentação maior que a gente não possa suportar. Caso Ele vê que a gente não vá suportar, Ele dá o escape. Então seja grato a Deus por você estar na bigorna, sendo amassado, sendo pisado, sendo queimado, provado pelo fogo. Porque o Senhor, com isso tudo, Ele te purifica. Assim como Ele purifica a prata, Ele purifica a sua vida, Ele purifica a minha vida. Até que possa refletir na prata o brilho dEle e Ele falar: você está pronto. Você hoje é uma ferramenta preparada, você é um instrumento preparado na minha mão, para que eu possa realmente cumprir todo o propósito que eu tenho para a sua vida. Amém?